A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, vamos continuar com a série God is not mad with us, Deus não está irado conosco, e com temor e com tremor eu quero passar este entendimento que Deus me passou, não para, de maneira alguma, atacar ninguém, é para nós vigiarmos. Essa palavra é para mim, é para você. Não receba ela na defensiva, ou como quem está dando indireta, ou quem está te perseguindo, não. Receba essa palavra como um alerta, pois o tempo está passando e nós não podemos perder tão grande salvação. E há certos perigos que, ao estar na presença do Senhor, corremos todos nós. E aonde nós não vigiarmos, ali podemos perder. E nós não queremos, né, amados, perder a salvação, mas para ter a certeza, ir até o fim e sempre vigiando, porque a nossa carne, o mundo, o diabo, a carne das pessoas pretende nos tirar da presença do Senhor. Então vamos falar aqui de 5 coisas que nós devemos vigiar demais para não perdermos a salvação, para não nos perdermos no processo. O Salmo 101:7 diz assim: aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Amados, preciosos, queridos irmãos, devemos vigiar muito por causa da queda, somos tão falhos, não é? Aqui está dizendo que aquele que amar mais a mentira do que a palavra pregada e a atmosfera criada e teimar com isto, se o seu coração não se inclinar para a verdade, não sair da mentira, essa pessoa não vai permanecer, o inimigo conseguirá tirá-la da presença. Ela vai perder o tempo da visitação, como aconteceu com os fariseus, que amavam o pecado, escondiam o pecado, mas na reunião social faziam de conta que estavam se santificando, né? Então esse teatro todo fez com que eles não fossem salvos. Jesus estava tão perto deles e eles perderam a salvação. Então devemos muito vigiar, dizer: Deus, sonda o meu coração. Se houver, sem que eu perceba, me leva ao arrependimento. Amados, isso é muito sério. Isso é um ponto que pode nos tirar do céu e nos levar para o inferno. Amar mais a mentira do que a verdade. Está aqui. E o homem nasce caído, né, irmãos? Então precisa dessa transição. O número 2 aqui, Mateus capítulo 10, versículo 37, Jesus diz: aquele que ama mais pai, mãe, filhos do que a mim, não é digno de mim. Amados, o ídolo é assim. Às vezes a gente nem percebe. Mas desde a queda, Jesus deixou de ser o primeiro lugar, né? O mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você está vendo? Primeiro lugar. Mas por causa da queda, o Senhor foi para segundo, terceiro, quarto. Isso é idolatria. Então, a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus familiares é pior que o infiel. Então, um extremo é o desprezo à família. E o outro extremo é idolatrar a família sem perceber, amando mais alguém do que a Cristo, do que a palavra pregada, a atmosfera criada. Quando o Senhor diz no Salmo 138:2 que ele colocou acima de tudo a palavra, quando nós valorizamos a palavra que está sendo pregada e a atmosfera criada acima de tudo, nós somos mantidos. Mas se nós amarmos mais alguém do que isto, o inimigo permitirá situações em que nós nos doemos por essa pessoa e saímos da presença do Senhor. Mesmo que seja verdade o que for dito, vamos dar exemplo do meu pai, do meu irmão, o inimigo conseguirá me tirar da presença do Senhor. Eu não sou digno de permanecer na presença do Senhor se eu amar mais alguém do que a palavra pregada e a atmosfera criada. O meu coração, a minha carne me enganará em melindrosidade, e em alguma parte do processo, alguma coisa acontecerá, algum incidente na igreja, ou qualquer coisa, o inimigo vai usar aquilo para que você ou eu me doemos, né? Nos doemos, venhamos a sentir feridos por um familiar, por um amigo, por um parente, e vamos deixar a palavra de Deus por causa de pessoas. Isto aqui acontecerá infalivelmente, porque essa pessoa está vulnerável. A pessoa que ama mais alguém do que a Cristo, ela está vulnerável a perder a salvação, a perder essa atmosfera, porque isso é idolatria. Devemos amar, mas não se apegar e não idolatrar. Se eu idolatro alguém, que nada pode ser dito
dessa pessoa, por exemplo. Um exemplo, né? E aí, ou eu idolatro demais a mim mesmo. Isso é egolatria, né? Que nada pode ser dito de mim, onde já se viu. Então, isso fará com que eu ame mais alguém do que a Cristo. A terceira parte aqui, ó. Aquele que ama mais o dinheiro, né? Do que a atmosfera criada, do que a palavra pregada. Aqui em Lucas 16, 13 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Vai chegar um ponto nesse trajeto, né? Que se o coração não sair da avareza, do amor ao dinheiro, se o dinheiro estiver em primeiro lugar, infalivelmente você não conseguirá servir ao Senhor. Não vai ter como. O inimigo conseguirá te tirar da presença do Senhor e roubar a tua salvação. Isto é ponto facultativo. Olha, isto é o suficiente para que nós venhamos a perder. Né? Assim como a mágoa nos aparta da graça, diz Hebreus 12, 14, 15, a falta de perdão nos faz perder a salvação e perder a graça, ou seja, ficar separado da graça, né? O amor ao dinheiro é a mesma coisa. Então veja que isto é uma coisa muito séria. Amar o dinheiro, defender território da carne, fará com que nós venhamos, através daquele ponto, daquela brecha, ser tirado. Você está vendo? Então, o território que eu guardar para o Satanás, seja mágoa, seja avareza, seja sensualidade, seja, como nós falamos aqui, a mentira ou a idolatria, essas coisas serão o flanco através do qual ele conseguirá nos tirar da palavra pregada e da atmosfera criada. O quarto ponto aqui, aquele que ama mais o pecado. Né? A Bíblia diz que o pecado endurece o coração, então o coração vai ficando cada vez mais cego. Isaías 59, 1 e 2, que o pecado vai criando uma atmosfera que nos cega da atmosfera de Deus. Um ponto de vista, entende? Então, amar ao pecado mais do que a palavra pregada e teimar nisso, o Senhor disse, a minha palavra foi pregada, lá em João 3,19, mas eles amaram mais as trevas do que a luz. Então, se nós teimamos neste afastamento, se nós não chamamos pecado de pecado, não nos arrependemos, não misturamos a palavra de Deus com fé, Hebreus 4:2, e não entregamos de fato o nosso coração, e ele continua ali amando o pecado, escondendo o pecado, isso fará com que o inimigo nos tire da presença do Senhor, extinga o Espírito Santo e tire a nossa salvação. Isso é muito sério, irmãos. O pecado escondido fará com que você vá retrocedendo. Eu retrocedendo. Outro ponto, Apocalipse 2,4 fala, olha, eu vou ter que tirar o teu castiçal se você não me servir com excelência. Se você não me der realmente as suas primeiras obras, não me amar de coração. Então, uma frieza, um culto religioso morno, um culto só de boca, né? O culto, assim, carnal, de má vontade, né? O Jeremias 48:10 diz, maldito aquele que serve a Deus relaxadamente. Então, quando a pessoa fica na zona de conforto e diz, eu só vou entregar para Jesus 5 minutos de oração, é só isso, e passando, ele não se motiva, ele não serve ao Senhor com excelência, ele não se agarra à graça oferecida inicial, né? Ele não realmente se inclina ao Senhor, ele perde o tempo da visitação, sabe? Se você se agarra muito leve, você perde, sabe? Quando nós estamos realmente nessa jornada, o nosso coração precisa dessa transição. Por causa da queda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E se nós não nos voltarmos a Deus de todo o coração, nós não o achamos. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, né? Quando vocês buscarem todo o coração. Então isso não é fanatismo, isso é realmente uma intensidade que o honra. É buscá-lo de verdade, né? Mostrar que realmente você quer o Senhor. Passei a semana para os irmãos 2 testemunhos de 2 satanistas que diziam chorando como Cristo os tirou da mão das trevas e como eles se agarraram ao Senhor porque o diabo os queria matar e trazer de volta, e eles tiveram que, com lágrimas, buscar a Deus de todo o coração. São 2 testemunhos maravilhosos, eu coloquei no grupo, os irmãos podem ver lá. Tremendo, irmãos, como eles tiveram que buscar com lágrimas e de todo o coração para sair das trevas e encontrarem-se com o Senhor.